E aí, Eunice? Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Luiz Alberto, sou professor das disciplinas Direito Constitucional e Direitos Humanos da equipe Descomplica Concursos e hoje nós vamos inaugurar o programa Plantão Júris. Nós vamos passar atualizações jurisprudenciais do STJ e STF num plano quinzenal. Todo o conteúdo na íntegra você vai encontrar na descrição desses vídeos. E para que você fique ligado em todas as atualizações dos plantões, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Sem muitas delongas, vamos iniciar com o informativo 636 do Superior Tribunal de Justiça, que foi publicado no dia 23 de novembro de 2018. E o tema é Ameaças de ex-namorado à mulher via Facebook, crime à distância, internacionalidade configurada, pedido de medidas protetivas de urgência ao Poder Judiciário Brasileiro e a Lei Maria da Penha. Veja lá, todos nós conhecemos a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. A Lei Maria da Penha, ela foi criada em decorrência de tratados e convenções internacionais de direitos humanos. O Brasil é signatário desses tratados internacionais que estabelece aí toda a forma de proteção à mulher, justamente coibindo qualquer tipo de discriminação, no seu sentido mais amplo possível. No caso concreto, o STJ analisou uma ameaça que ocorreu via Facebook. O autor do crime se encontrava nos Estados Unidos e a vítima aqui no território brasileiro. Em decorrência do artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal, é competência do juiz federal analisar casos que envolvam tratados e convenções internacionais quando o crime ele ocorre no território brasileiro e a suposta consumação vai ocorrer em território estrangeiro ou vice-versa. Em decorrência dos tratados e convenções internacionais, não há uma tipificação específica para as medidas protetivas, mas o STJ seguiu a mesma linha de raciocínio jurídico do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a competência da Justiça Federal para crimes praticados contra crianças e adolescentes em âmbito internacional. Então, tendo essa transnacionalidade, a competência é da Justiça Federal. Esse é o julgado. Outro julgado que foi escolhido dentro do mesmo informativo 636 do Superior Tribunal de Justiça é o que trata das condenações anteriores pelo delito do artigo 28 da 11.343 de 2006, que é a nossa lei de drogas, não ser apta aí à reincidência, gerar reincidência. Quando nós estudamos o Instituto Reincidência, nós analisamos o artigo 63 do Código Penal e a reincidência é configurada para crimes. Importante ressaltar que, segundo o julgado do informativo 636, não há reincidência em contravenções, somente em crimes. E o delito do artigo 28 da 11.343 de 2006, segundo parte da doutrina, é uma infração sui generis, ou seja, não se equipara efetivamente a um crime e nem se equipara efetivamente a uma contravenção. Dentro desta análise, o STJ reconheceu que pelo fato do indivíduo ter praticado o crime do artigo 28 da 11.343 e novamente ter praticado um outro crime, a situação anterior do artigo 28 não é configurada como reincidência, justamente porque há uma grande discussão se a infração do artigo 28 é crime ou não. Há uma forte corrente que entende que, apesar de ser crime, houve uma despenalização. Mas, em decorrência dessa circunstância, o STJ reconheceu que, por mais que o indivíduo tenha praticado a infração do artigo 28, esta infração não deve ser configurada para fins de reincidência. Esse é o julgado do Superior Tribunal de Justiça. Vamos agora analisar o informativo 923 do Supremo Tribunal Federal, data de publicação 22/11 de novembro de 2018. O tema é crime de fuga e direito à não autoincriminação. A análise desse julgado envolve o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, a Lei 9.503/97. Esse artigo 305 tem sido tema de grandes discussões
na doutrina e nas jurisprudências. A questão interessante, ela está relacionada à infração do 305 ferir ou não o princípio da não autoincriminação, ou seja, de ninguém ter ali a condição de produzir provas contra si mesmo. O STF, ao analisar esse caso específico, entendeu que o indivíduo que se afasta do local da infração de trânsito, ele pratica sim uma infração penal. Não viola o princípio da não autoincriminação, porque esse indivíduo tem o direito ao silêncio, mas ele não deve eximir-se do cumprimento das suas obrigações, como, por exemplo, prestar socorro. Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal pacifica todas as questões que foram discutidas em âmbito de tribunais de segundo grau e também no Superior Tribunal de Justiça. Então, esse é o julgado. O artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro é constitucional. Dentro do mesmo informativo 923 do Supremo Tribunal Federal, data de publicação 22 de novembro de 2018, nós vamos ter o controle jurisdicional dos atos do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça tem previsão na Constituição Federal no artigo 103b. O CNJ, ele não exerce atividade jurisdicional. Ele é um órgão de hierarquia máxima no quesito controle administrativo, com exceção do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça não controla os atos do Supremo Tribunal Federal. Mas será que o Supremo Tribunal Federal controla os atos do CNJ? Essa é a questão discutida aqui neste julgado. O Supremo Tribunal Federal entendeu que haverá um controle dentro do CNJ se houver violação, por exemplo, ao princípio do devido processo legal. Você tem aí questões de violação ao devido processo legal, inobservância do devido processo legal, exorbitâncias das competências do Conselho Nacional de Justiça e injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Todas essas questões que foram pontuadas em julgados anteriores do Supremo Tribunal Federal, como posso citar aqui, mandado de segurança 33.690, são analisadas ou serão analisadas em todos os atos de competência do CNJ. Sendo assim, é possível que o Supremo Tribunal Federal exerça um controle em face do Conselho Nacional de Justiça? A resposta é sim, dentro destas características. Esse é o julgado. Vamos, na sequência, analisar o informativo 924 do Supremo Tribunal Federal, data da publicação 30 de novembro de 2018. O tema é concurso público e remarcação de teste de aptidão física. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão inédita, mudando totalmente as decisões pretéritas, entendeu que é constitucional a remarcação de teste físico para mulheres que estejam grávidas. Tudo isso em decorrência do princípio da igualdade no acesso ao cargo público, que tem sede na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem também sede no Pacto de San José da Costa Rica, além da Constituição Brasileira de 1988. O Supremo reconheceu também que após a aprovação no teste físico, esta candidata, ela tomará posse no cargo público. Caso não tenha ali logrado êxito no âmbito do teste físico, o candidato remanescente que tomará a posse. Esse é o julgado. Essas foram as atualizações das últimas semanas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o material na íntegra. E além disso, tem um desconto especial em outro link que você vai acessar no Descomplica Concurso. Um forte abraço, muito obrigado. Então, peraí. Deixa eu pensar aqui, só raciocinar. Tá, e aí eu inicio? É isso?